física aqui, um estudante de engenharia está no laboratório de sistemas térmicos e se depara com o seguinte cenário. Dentro de um forno a 500 graus Celsius está uma certa quantidade de esferas de alumínio. Cada uma dessas esferas tem 200 gramas de massa e são feitas, essas esferas são feitas de alumínio, ou cada esfera é feita de alumínio. Dentro de um calorímetro ideal se encontra um bloco de gelo, cuja massa é de 20 kg e se encontra a 0 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico sensível do alumínio é de 0,22 caloria por grama grau Celsius e o calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Resolva. Partindo do princípio que esse bloco de gelo não terá sua temperatura alterada, mas derreterá inteiramente, qual o calor que será absorvido pelo bloco e perdido por um certo conjunto de esferas? Bom, então vamos lá. Se o bloco não altera sua temperatura, o único calor que ele vai absorver é o calor na forma latente. E aí a gente vai lembrar, obviamente, nós vamos lembrar de que o calor latente ele tem a ver com a massa e tem a ver com o próprio calor específico latente, que é de 80. Então a massa do bloco é de 20 e o calor específico latente é de 80. Então, vamos para a letra A. Então, na letra A, esse calor que vai ser absorvido pelo bloco de gelo, ele tem que ser a massa desse bloco vezes o calor específico latente, que a gente representa pela letra L. Então, massa, 40 kg, aliás, deixa eu ver se é 40 kg, não, 20 kg, 20 kg, vezes o calor latente, que é de 80 caloria por grama. Então, a gente já vê aqui que tem que ter uma adequação, nessas duas unidades. Então, que é igual a 20 vezes 10 à terceira, aí sim, grama, vezes 80. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Bom, 20 vezes 80, isso daqui vai dar 1.600. Ou seja, 1,6 vezes 10 à terceira, vezes 10 à terceira de novo. Então, 10 à sexta caloria, ou calorias, ou eu posso colocar aqui 1.600 quilocalorias. E aí, esse é o calor absorvido pelo bloco de gelo para, não alterando a sua temperatura, que era de 0 grau, alterar simplesmente o estado da matéria para o estado líquido, ok? Vamos para a letra B. Para o processo descrito no item A, qual o calor perdido por cada esfera de alumínio quando chega ao equilíbrio térmico com o bloco de gelo? Como o gelo não mudou a temperatura até então o equilíbrio térmico vai se dar a 0 graus Celsius. Lembrando que essas esferas estão todas a 500 graus Celsius, então elas vão diminuir de 500 graus até 0 grau, lembrando que eu tenho o calor específico sensível do alumínio aqui de 0,22, ok? E a massa de cada esfera 200 gramas. Então, vamos partir aqui para o ataque dessa questão. Então, a letra B, nós temos o calor perdido por cada esfera, e como isso vai impactar em uma alteração de temperatura, já vou escrever aqui na fórmula do calor sensível. Então, o que? Massa, 200 gramas. Calor específico sensível, 0,22 caloria por grama grau Celsius. E a nossa variação de temperatura, elas estavam em 500 e vão para 0 grau Celsius. Então, todas as unidades aqui alinhadas já. Vamos trabalhar aqui esses valores. O 200 eu vou representar como 2 vezes 10 à segunda. O 0,22 como 2,2 vezes 10 a menos 1. O 500 aqui como sendo 5, é negativo, tá? Negativo. 5 vezes 10 à segunda. Então, notem aqui o que eu vou fazer. Eu vou afastar aqui porque a nossa variação de temperatura está dando negativa. Uma vez que essas esferas, elas perdem calor, não é? Então, já vou colocar aqui, menos. Então, Q é igual a... Aí, vamos multiplicar aqui, por exemplo. 5 vezes 2 é 10, tá? 10 a primeira, vezes 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a terceira, menos 1, 10 a segunda
mais 2, 10 à quarta. Então vai ficar menos 2,2 vezes 10 à quarta calorias. Ou posso trabalhar aqui muito bem com menos 22 quilocaloria. Então, esse é o calor perdido por cada esfera, menos 22 quilocalorias. Agora, o calor recebido pelo bloco de gelo foi de 1.600, então vocês vejam que tem uma diferença enorme aqui entre esses calores, tá bom? Vamos lá. Letra C. Quantas esferas serão necessárias para causar o derretimento total do bloco de gelo apresentado no item A? Então era aquilo mesmo, né? Tinha lógica o que eu estava falando. Então o que é que ocorre? Vamos lá. Eu tenho uma certa quantidade de esferas vezes... Aí eu me permita aqui colocar uns índices aqui, ó. Aqui é do bloco de gelo e aqui é de cada esfera, tudo bem? Só para ficar mais coerente. Então, a quantidade de esferas vezes o calor perdido por cada uma delas, isso aqui tem que dar igual ao calor recebido pelo bloco de gelo. Eu não vou utilizar aqui o menos, ok? A gente já sabe que em módulo isso aqui é 22 quilocalorias. Então, o número de esferas ela vai ser o calor recebido pelo bloco de gelo dividido pelo calor o calor liberado por cada esfera, tá bom? Então, o N aqui vai dar 1.600 quilocalorias dividido por 22 quilocalorias. Aí quilocaloria vai cair com quilocaloria, eu vou ficar simplesmente com esse valor aqui, né? Bom, se a gente for dividir, vamos fazer essa continha aqui, ó. 1.600 dividido por 22. Então, ó, vou pegar aqui 160, vou colocar aqui, vamos colocar um 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 2, 14 e 1, 15. Encontrei aqui, ó, 6, né? A diferença dá 6, desce o 0, fica 60. Aqui vai dar 2, vai dar 44. Aqui vai dar 16, ó, vai dar 0,7. Então, 72,7 eu vou aproximar aqui por 73 esferas. Então, eu vou precisar de 73 esferas de alumínio, cada uma com 200 gramas, para poder oferecer, né, fornecer esse calor para o bloco de gelo, para que o bloco de gelo derreta totalmente, tá bom? E aí temos a letra D. Quantas esferas a mais seriam necessárias para que a massa de água, obviamente o gelo quando degelou virou água, criada pelo derretimento total do bloco, sofra um aumento de temperatura de 20 graus Celsius, né? Então, eu teria que ter calor a mais. Eu teria que ter um calor a mais. Agora não adianta ter só mais os 1.600. Agora eu preciso oferecer outro calor para a água. Então vou botar QA. E aí calor sensível, porque vai haver uma mudança de temperatura. Opa, aqui é θ. Uma mudança de temperatura e não uma mudança de estado. Então, ó, QA igual a massa da água, né, que é a mesma massa que era em gelo, ou seja, 20 kg. Calor específico da água, que é de 1 caloria por grau Celsius. E a mudança de temperatura, saindo de 0 grau indo para 20. Então aqui eu tenho 20. Então essa quantidade de calor aqui a mais, ó, eu vou colocar 20 como sendo 2 vezes 10, ok? Então 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 10 a segunda, vezes 10 a quinta, porque 10 a segunda vezes 10 a terceira. Caloria, ou 400 quilocalorias. Então, quantas esferas me doam 400 quilocalorias? Sabendo que cada esfera doa 22 quilocalorias. Ou seja, vai dar 400 dividido por 22. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, esse número de esferas vai ficar 400 quilocalorias dividido por 22. Se fosse 20, aqui daria 20 esferas, né? Vai dar um pouco menos. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 400 dividido por 22. Né? Então, pego 40 aqui. 1, 22. Retiro aqui, isso aqui vai dar 18. Aí, baixo aqui, isso aqui vai dar 8. 8 vezes 2, 16, vai 1.
176, sobra 4, vírgula, aí 40, aí vai dar 2 de novo. Então 18,2. Eu vou colocar aqui aproximadamente 19 esferas a mais. Beleza? E assim a gente fecha essa questãozinha bastante interessante aí com esse enunciado. Parece ser muito complicado, mas na verdade, se fizermos passo a passo, a gente chega à conclusão de maneira bem simples. Valeu, até o próximo vídeo.